começar a gravar agora, tá? Então, a partir de agora, a gente mantém os microfones desligados, né? E a gente pode ligar a câmera, não tem problema, tá? Pode ligar a câmera que não vai consumir nada aqui. Então, você tem que... Esse material aqui é de um professor da FATEC, de Itaquera, uma faculdade de tecnologia, espalhada no estado de São Paulo inteiro. E ele está tratando a parte de dobra. A dobra é realizada por uma máquina, né, em uma máquina chamada dobradeira, né? Então, você tem diversos tipos de dobradeira. Então, você tem esse tipo aqui, você tem esse tipo aqui, você vê que ele colocou uma setinha, né? Onde quando você vai dobrar uma chapa, essa dobra, essa parte de cima, esse cabeçote desce, ele fixa a peça, e essa parte aqui, ela tem essa alavanca, e aí a pessoa bascula, né? Ela gira, que tem esse ponto de giro aqui, né? Então, ela gira esse basculante em favor desse ponto. Então, é o que está acontecendo aqui, né? Ó, você tem a chapa, a parte de cima prensa essa chapa, a parte que é esse lado aqui, gira e faz a dobra. Você pode ter um molde aqui, né? E à medida que você desce, então, com esse molde, tá vendo? Esse cabeçote desceu, prensou a chapa, ficou essa ponta aqui projetada para frente. Essa parte de trás veio e contornou, fazendo essa dobra em U aqui, ó. Pode ser uma dobra também em ângulo. Aqui ele está mostrando, nesse slide, diversos tipos de dobra. E existe uma diferença bem interessante aqui, né? Você tem o cabeçote superior, essa parte aqui, onde ele desce e ele tem o formato, a princípio, de uma matriz. Então, ele quer fazer essa dobra circular aqui, né? Ele desce, dobra um pedaço, aí vai para frente, dobra mais um pedaço. Um outro tipo de cabeçote vai e completa esse lado fazendo esse tipo de dobra aqui. Aqui é um outro tipo, tá vendo? A peça tá aqui, ó. A peça tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, você tem a primeira operação dessa peça. Na segunda operação, aqui você já tem um vão, tá vendo? Na segunda operação, ele fez um vão. Fez esse negócio aqui. E na terceira e última operação, ele forma a presilha, né? Isso aqui é uma espécie de presilha. Então, ele está dizendo assim, o dobramento pode ser conseguido em uma ou mais operações. Você vê que está fazendo uma peça aqui com 3 operações. Com uma ou mais peças por vez, de forma progressiva ou em operações individuais. Então, você podia ter um só, né, um tipo só uma ferramenta, e ainda você conseguiria fazer essa dobra aqui. Turma, vocês estão vendo a minha tela aqui? Sim. Sim, professor. Tá, beleza. Tô preocupado com isso que eu não tô... Bom, então aqui, ó, o que é uma ferramenta de dobra? Ferramenta de dobra são ferramentas utilizadas para deformar chapas de forma homogênea, num determinado ângulo, atendendo à tolerância especificada no desenho de produto. Então, você tem um produto, que é o que vai sair daquela dobra, né? E aí você tem um cabeçote superior, por exemplo, se é uma ferramenta de dobra, você tem a matriz, esse espaço aqui é calculado de acordo com a espessura da chapa e de acordo com algumas padronizações da própria ferramenta. Você tem uma escora, porque quando você for fazer essa dobra, geralmente essa chapa ela vem até uma distância.
aí desce um cabeçote que vai dobrando, esse cabeçote também sofre um esforço. Então, ao mesmo tempo que isso aqui pode servir como um top, ele também pode servir como uma base de sustentação para esse punção não fletir para o lado contrário da dobra, né? Se for o caso aí. Você tem aqui uma chapa. Essa chapa tem uma espessura E. Digamos que essa espessura E fosse 10 milímetros, só para exemplo, tá? Então, voltando aqui ao raciocínio, a capacidade elástica do material. O que você percebe que você tem que estar atento em termos de capacidade elástica, que vai influenciar na dobra? Quando você vai fazer uma dobra, mecanicamente acontece o seguinte, você tem aqui a espessura da dobra. Então, você tem aqui a linha externa, tá vendo? Ó? Parte externa, a parte que ficou para o lado de cima. A parte que ficou para o lado de baixo, colada na matriz, é chamada de parte interna. E você tem essa linha pontilhada aqui, que é chamada de linha neutra. A linha neutra, olhe bem isso, a linha neutra nem sempre é a linha de centro. A gente costuma pensar que a linha neutra ela é a linha de centro, mas não, isso não é uma verdade. A linha neutra ela pode se deslocar entre a linha interna e a linha externa. E o que a gente costuma dizer, né? Que a linha neutra é porque o esforço aqui a gente vai entender como zero. Aqui você vai ter tração, então ele chamou de positivo, e aqui a gente vai ter compressão. Ele chamou de negativo esse lado aqui. Entendeu isso? Isso é o que vai acontecer com o material na dobra, entendeu? Vai ter o lado onde tem a tensão positiva e a tensão negativa. Na negativa ocorre compressão, na positiva ocorre tração. Esse fenômeno ocasiona o que nós chamamos de retorno elástico, o que leva à necessidade de operação de calibragem. Então vamos supor, tá? Você está fazendo uma operação de dobra, vamos supor que seja essa dobra aqui, ó. Eu tenho lá uma, vamos dizer, né? Está chamando de almofada. Por quê? Porque ela recebe a peça aqui aberta. E aí entra um punção, e esse punção faz com que esse material aqui ele desça, né? Porque ele está sobre mola. Então, o punção, quando entra, ele desce aqui, isso retrai, e ele forma essa configuração aqui. Só que, a princípio, quando você bate o punção que ele desce, o que acontece? Ele forma um U. Quando o punção sai, ele tira a carga da peça, ela retorna a posição original, ela tenta retornar à posição original, que era aberta, então ela volta um pouquinho na posição, e ele está mostrando que, nesse caso, está voltando 15 graus aí. Mas, a princípio, quando entrou, estava 90 graus, estava rente com punção, estava solidário ao punção ali, dobrou, entendeu? Quando voltou, aquela capacidade elástica do material fez com que ele retornasse. Bom, e aí, a outra coisa que ele coloca aqui, ó, 2,5 de raio, né? Qual é o raio interno mínimo de dobra? O raio interno mínimo da dobra determina a intensidade de tração nas fibras externas. Portanto, existe uma limitação quanto ao valor mínimo desse raio. O raio interno mínimo da dobra é dado por essa fórmula aqui, ó. Então, você tem que raio mínimo é igual a 50E dividido por AL, por cento, né, porcentagem, menos E dividido por 2. Então, isso aqui é de um professor da FATEC, tá, pessoal? Então, veja, apesar da gente ter esse material aí, que é o material da FATEC, eu mandei para vocês também um outro material, que é o material da Protec. A Protec é uma outra escola. Então, a Protec tem esse material aqui, ó. Ele vai falar a mesma coisa. E ele vai te dar mais condições de entender determinadas coisas. O raio mínimo de dobra depende do material e da espessura da chapa. Então, ele fala assim, que o raio mínimo é menor igual a KE.
Então, você tem que o fator, ele é esse K aqui, ó, igual a 0,85, tensão de ruptura sobre delta, mais meio. O delta aqui é o alongamento. Deixa eu ver se dá para a gente fazer ele ficar mais perto. Agora acho que deu, né? Vou mais perto aí para ver, ó. Beleza? Aí você tem no material da Protec alguns ábacos aqui, ó. Se eu quero calcular, eu tenho o raio e tenho espessura aqui, ó. Então, por exemplo, se o K, que é o fator, né, ó, o K é esse fator aqui. Se ele for 0,5 ou 0,8 ou 1,5 ou 2, vai depender aqui do material, qual o K, e aí você entra com a espessura do material. Eu entro com a espessura do material e sei que a peça que eu estou fazendo, né, o produto que eu vou fazer, é de um alumínio mole, tá vendo aqui, ó? Alumínio mole e ligas de níquel cromo. Meio complicado, hein? Aqui você tem latão, inox e ferro mole. Essa curva aqui, ó. Então vamos supor que a espessura é 5, você vem com a linha de 5 até tocar nessa linha que equivale ao latão, ferro mole e inox, e depois desce aqui, ó. Então quer dizer, você tem 1, 2, 3, 4, 5 de raio, 5 milímetros. Então se fosse para a gente fazer espessura de 5 milímetros, em um latão, a dobra em um latão, 5 milímetros, eu desço aqui, o raio mínimo é de 2 milímetros. Tudo bem? Raio mínimo de 2 milímetros. Considerando esse caso aí. Bom, aqui, ó, alguns fatores para a liga de alumínio. Então, você tem aqui as ligas, o estado, a espessura que ele está atendendo, essas espessuras, já vai te dar um raio, que é o raio mínimo aqui, ó, em função da espessura. 1 a 2 vezes a espessura, 2,5 a 3 a espessura, 0,8 a 1,2 a espessura e assim por diante. A mesma coisa para latão, você vai ter a espessura, e aí você vai ter esses fatores aqui, se for macio, se for duro, que já é direto, né, turma? Retorno elástico é também chamado de springback. Springback. Beleza? Ouviu falar em springback? O que é? Retorno elástico. E aqui ele está te dando uma fórmula. Lembra que lá naquele material do professor da FATEC ele estava uma fórmula. Aqui ele está te dando outra. Então você tem o raio, que é um raio R', é igual a um fator que multiplica R mais meio E menos meio E. Tá bom. Mais fácil usar o ábaco aqui, ó, para esses materiais. E aí você tem uma relação R sobre E. Então você tem uma relação R sobre E, dividindo R sobre E, vai ter que dar um desses fatores aqui embaixo. E aí você sobe até encostar na curva do material. Encostou na curva do material, vamos supor que bateu aqui. Aí você vai para sua esquerda. Aí você vai achar que o fator é 0,70, 0,80, 0,90 e assim por diante. Bom, então ele vai dar um exemplo para você agora, tá? Tudo isso que nós falamos é teórico, é cansativo, às vezes até sacal. Mas quando tem um exemplo, aí fica mais fácil da gente entender. Então ele está te dando um exemplo aí. Como que é esse exemplo? Esse exemplo é assim, ó. Determinar o raio de punção e o ângulo de dobra para a peça da figura aí, né? Então ele tem um aço inox 18, um aço inox, no caso 18-8. Pelo diagrama, você tem que esse raio seria de 5 milímetros e a espessura do material é 2 milímetros. Então, você dividindo o raio, que é 5, por 2, você tem 2,5. 5 por 2, 2,5. Ele vai aqui, ó, ele está dizendo que é aço inox, ele vem nessa 18 por 8. Deixa eu ver se ele falou aqui, ó. Não, ele não falou se era duro ou se era mole. Ele só está dizendo que é 18 por 8. Deixa eu ver nessa outra aqui. Não, essa aqui mesmo. Muito bem. Então, vamos
pegar um duro. Vamos pegar esse duro aqui, que é a pior situação. Ele está dizendo para você que o raio é de 5 milímetros. Então, você tem aqui, ó, olha só, você subiria com uma linha aqui. Vamos tentar de novo fazer uma anotação. Você sobe com uma linha aqui, eu quero desenhar uma linha daqui até aqui, ó. Passar um pouquinho. Tá vendo? Como se aqui fosse 5, ó. Como aqui é 6 e 3, não é exatamente no centro. Bom, achei aqui. Aí eu venho com essa linha onde cruzou com o nosso aço, que é um aço inox 18x8 duro. Por que duro? Porque é a pior situação. O mole é fácil. Pegou o duro aí, que é complicado, né, meu? Então, aqui, ó, você tem, então, uma linha vindo para esse lado de cá, ó. Essa linha vindo para esse lado de cá, quem está propondo o exercício disse que era 0,85. Eu acho que 0,85 era para ser aqui, ó. E não aqui. De alguma forma, o cara fez um erro. Então, seria 0,81, vai, digamos, no meu ponto de vista. Bom, então a gente sai da anotação, vamos aqui embaixo. Ah, tem que apagar. Senão ela fica correndo junto com a gente. Muito bem, sai da anotação. Ele está dizendo aqui, ó, no exemplo que ele pegou, 1K igual a 0,85. Tudo bem? Então, aqui, ó, ele descobriu quem é o K. Quem é o R'? É o K que multiplica R mais 0,5E menos 0,5E. 0,85, que multiplica 5, que é o raio, mais metade da espessura. Então, vai ser 5 mais 1, que dá 6, vezes 0,85. Veja que quando eu olhei lá, que eu fiz o desenho das linhas, deu 0,81, 0,82. Nós estamos trabalhando com 0,85 porque foi o que ele enxergou, né? Muito bem, vamos deixar o que ele enxergou. 0,85 que multiplica essa equaçãozinha aqui de dentro. Então, aqui você tem 5 mais 1, 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 8, 48. Com 30, com 3 que subiu, 5,1. Menos 1. Menos 1. Esse menos 1, então, vai dar 5,1 menos 1, 4,1. Muito bem. E o ângulo? O ângulo, ele usa esse cálculo aqui, ó. K que multiplica alfa. O fator que multiplica alfa, o alfa linha, né? O alfa linha, então, por sua vez, vai ser K que multiplica alfa. Alfa é 90, ó, 90 graus, ó. Alfa igual a 90 graus. K que multiplica alfa, 0,85, que multiplica 90. Vai dar 76 graus e meio, 76 graus e 30 segundos. 76 graus e meio. Eu creio que ficou fácil de entender como é que ele utilizou essas fórmulas, né? Aí você vai me perguntar assim, né? Bom, professor, eu uso essa fórmula aqui ou eu uso aquela do professor da FATEC? Você pode usar qualquer uma que você queira. Eu aconselho usar essa aqui da Protec. Entendeu? Por quê? Porque o livro da Protec, ele roda em tudo quanto é ferramentaria, entendeu? Toda as ferramentarias tem o livro 1, 2 e 3 da Protec. É como se o material o nome do criador de todos os materiais da Protec é o engenheiro Francisco, não sei das quantas, quer ver? Vamos ver aqui o nome dele. Vamos ver se tem o nome dele, né? Provenza, Francesco Provenza. Esse cara é o criador de todos os materiais. Professor regente da Escola de Engenharia Mauá. Por isso que os materiais dele ficaram muito famosos também, ó. Superintendente de projeto da General Motors do Brasil. É um cara que não somente criou o material, porque é com experiência, né? A gente está falando de um cara que tem experiência. Não estou menosprezando o professor da FATEC, logicamente, né? Ele precisou da FATEC para ter a noção geral da coisa. Mas se for para trabalhar na prática, eu confio que esse aqui seja melhor.
E onde é que ele está usando o alfa? Aqui, ó. Bom, aí ele vai falar do posicionamento da linha neutra. Vamos rever na ótica do material da Protec. O material da Protec, além de tudo, além de ter experiência do criador, ele é um material mais simples. Então tá aqui, ó. As fibras do material tracionado, ó. Aqui tem um comprimento menor, um perímetro menor, e aqui tem um perímetro maior. Você consegue ver com esse breve ensaio que ele faz a respeito de fibra. Ele está dizendo assim, ó, que você vai considerar metade da curvatura interna, metade dessa curvatura interna, que vai ser espessura maior, desculpa, espessura menor igual a 1 milímetro, ou quando a peça é enrolada. 2, 1/3 da curvatura interna para espessura maior que 1 milímetro. E 1/5 da curvatura interna quando a dobra é obtida com ferramentas providas de sujeitadores. Então tá aqui, ó. Alguns autores usam essa relação, né? Y igual a B, que multiplica E dividido por 2. Então, R, E, essa condição na divisão. Se for menor igual a meio, é meio. Se for maior ou igual a 5, acima de 5, você vai considerar B igual a 1. Então, ele vai te dar um exemplo. Vamos de novo. Determinar a posição da linha neutra da dobra, da chapa dobrada, com E igual a 2,5 e um raio de 7,5. Então, você tem aqui a espessura, a linha neutra, que não está exatamente no centro, esse Y aqui, ó, quanto que ele é. Então, ele está dizendo assim, ó, o raio interno é 7,5. A espessura, 2,5. 7,5 dividido por 2,5 igual a 3. Você vem aqui, ó, 3. O B igual a 0,9. B igual a 0,9. Então, o Y vai ser igual a B, que multiplica E dividido por 2. B é 0,9, que multiplica a espessura, que é 2,5, dividido por 2. 2,5 dividido por 2 dá 1,25. 1,25 vezes 0,9 dá 1,06. Então, essa distância aqui, você tem a peça aqui, né, ó, essa medida Y, que é a distância aqui, ó, é 1,06. Qualquer pessoa perguntaria, teria curiosidade, né, perguntando assim, mas professor, aí eu estou vendo que aqui está mais perto dessa parte interna do que essa parte externa está perto da linha neutra aqui. Não, mas é só um desenho, né? O cara quis ilustrar aí, só para ilustrar, não significa que esteja realmente aí a distância, entendeu? Uma vez que ele está dizendo também que a espessura é 2,5. Então, aqui, se eu tenho essa distância daqui, não está com 2,5, está maior em proporção ao desenho. Então, se é 2,5, a linha de 1,06, ela estaria um pouquinho para dentro do centro da peça. Mas também não muito, né? Porque o centro dessa chapa seria 1,25. Se ela é 2,5. Muito bem. Então, ele dá um exemplo 2 aqui, ó. Determinar a posição da linha neutra no caso de se enrolar uma chapa de aço com espessura de 6 milímetros e raio de 24. Então, você tem aqui o raio de 24 e a espessura é 6 milímetros. Quanto que é esse Y aqui, ó? Então, ele tem que raio dividido por E vai ser igual a 24 dividido por 6. Vai dar 4. 4, você vem na tabela,
Se for menor ou igual a 5, desculpa, se for maior ou igual a 5, é 1. Então, 3 é 0,9. Se for 5 é 1 e 3 é 0,9, na verdade estaria aqui no meio, 0,95. Mas ele adotou que o B é 1 mesmo, não tem problema. Então, ele vai ter que o Y, que é a linha neutra, vai ser igual a B, que multiplica E sobre 2. E sobre 2 é 6 sobre 2, que é 3. Vezes 1, 3. Y igual a 3. Beleza? Deu para entender isso aí tudo? Deu para entender tudo isso aí, pessoal? Tudo não, professor. Isso aí é um pouco complicado, não, mas tá, alguma coisa tá fluindo sim. Eu deixei esse material lá no. A princípio, eu deixei esse material lá no WhatsApp, na sala do WhatsApp de vocês, mas eu vou colocar lá na sala que Já baixei já, professor. na sala que é a sala oficial, vai estar lá também. Todos que estão na sala oficial estão na sala de WhatsApp de vocês também, né? Bom, turma, olha só uma coisa aqui, ó. Olha só, desenvolvimento de peça dobrada. Então, lembra que ele deu um exercício aqui em cima para fazer? Não, não é nesse aqui, é no outro, né? Ou é nesse aqui? Não, não é nesse aqui, não, é no outro material. Então, ele está desenvolvendo uma peça aqui, ó. Olha que interessante, ó. Ele está te dando os exemplos. Ele deu exemplo de como desenvolve um pedaço desse. E ele deu um exemplo aqui. Então, aqui, ó, ele está dando essa peça aqui, ó. Parece um gancho, né? Então, ele está falando, desenvolver essa peça aí, ó. Olha só. Aqui, dessa ponta até o início desse raio, é igual a 25. Do final desse raio até o início desse raio, essa parte inclinada, é 20. Do final desse raio até o início desse raio é 30. E esse raio aqui, ó, ele se desenvolve de uma maneira que você tem um quarto, 3/4, ó. 1, 2, 3. 3/4 da nossa. 3/4 da nossa. Dessa peça que é circular, né? Ela não girou completo, né? Para fazer 360 graus. Ela parou ali 1/4 antes. 3 quadrantes só. Então você tem que fazer o cálculo desse perímetro aqui, ó. Muito bem, mas antes disso você tem que descobrir quem que é o Y, quem que é o... Ele aqui pode ter chamado de outro nome, e você vê que obedece o lado que vai ser dobrado. Então, para dobrar esse lado aqui, você colocou o punção aqui, ó. Na verdade, você colocou o punção aqui, a matriz, e o punção ele veio aqui, né? Ele é como se fosse essa peça aqui, assim, ó. Meio inclinada, e ele entra aqui, com esse raio, ele entra aqui, né? Então, o esforço desse lado puxou, como ele está dobrando para cá, não sei se você percebe, está dobrando aqui assim, ó, sentido horário. Então, esse raio ficou aqui para baixo, ó. Ele ilustrou assim. E aqui a dobra está fazendo isso assim, ó, sentido anti-horário, né? Então, você vê que ele veio aqui para frente, aqui, ó, esse Y. E aqui, como é uma dobra maior, uma dobra circular, ele está dizendo que essa distância é a distância Z, porque ela vai estar mais próxima do centro, quando é um raio circular aí, né? Muito bem. Então, aqui ele mostra, ó, determinar a largura da tira para obter o perfil da figura, né? Então, sendo a chapa maior que 1 milímetro, vamos ver o que ele falou aqui. Ele falou aqui que é 6 milímetros a chapa. Sendo a chapa maior que 1 milímetro, ele tem que... O Y, ele é igual a 1/3 de E.
Então, 1/3 de E. E é quanto? 6 milímetros. O Y, então, é 6 dividido por 3, que é igual a 2 milímetros. E a parte enrolada é meio E. Meio E. Então, meio E vai ser meio 6 dividido por 2, que é igual a 3 milímetros. Então, ele está dizendo que esse Z aqui, ó, esse Z é 3 milímetros. Então, o que você raciocina? Você raciocina o seguinte, que sendo a parte enrolada, que é essa parte aqui, é meio E. O E é 6, então significa que aqui o Z é 3. Significa que o Z, essa linha neutra, está exatamente no centro da chapa. Exatamente no centro da chapa. A parte reta, você conta a linha de centro. A parte dobrada desse lado aqui, ó, conta esse pedacinho aqui, ó. E a parte que está dobrada aqui, que está no sentido horário, você conta esse pedacinho aqui, ó. Muito bem, então vejamos. Então você tem que a parte enrolada é 3 milímetros, e a parte que é maior que 1 milímetro, que no caso é o Y, são duas situações onde você tem o Y, essa distância aqui é 2 milímetros, e essa distância aqui é 2 milímetros. Foi o cálculo que ele apresentou para você aqui, ó. Y 1/3 de E, que é igual a 2 milímetros. Agora ele vai, ó. Nessa posição de A para B, ó. De A para B, esse pedacinho aqui, ó. De A para B. Você tem que 1/8 vezes 2π, que multiplica R1 mais Y. Então, você tem que 1/8, que multiplica 2, que multiplica 3,14, vezes 10 mais 2. O raio 1 é 10, tá vendo? O raio 1 é 10. Como aqui o Y é 2, então o raio vai ser 12, que é 10 mais 2. Esse raio, que é o raio desse lado aqui da linha neutra, é 10 mais 2. É 12. Então tá aqui, ó. Multiplica 12. Então, fazendo essa conta, por que 1/8, hein, turma? Se a gente pensar bem, vamos pensar bem na coisa. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Quer ver? Eu não vou conseguir fazer uma anotação aqui. Mas quer ver uma coisa? Ó? Vamos tentar fazer para você enxergar bem esse aí. Vamos tentar pegar um print screen aqui. Vamos tentar minimizar isso aqui para a gente mostrar para você como é que isso funciona. Tá aqui. Então, eu colei o print screen que eu fiz lá, tá certo? Vixe, agora eu tô com 2 aqui, meu. Ah, não, tá certo. É porque deixa eu fazer aqui uma outra coisa. Vamos puxar aqui. E vamos cortar isso aqui. Então, é um só, não é 2. Tá vendo a minha tela aí, turma? Engraçado, tá me preocupando isso hoje. Então, vamos aqui, ó. Vamos desenhar um círculo aqui para ver se isso aqui tá certo. É como se fosse isso aqui, ó. Como se eu tivesse isso aqui, ó. Tudo bem aí, turma? Estão vendo isso aí? Olha só, é como se eu tivesse esse círculo aqui, ó. E aí eu tenho uma linha aqui, ó. Eu tenho uma linha aqui, ó.
de centro, ó. E aí eu estou dividindo a pizza em 8 partes aqui, ó. Olha lá onde pegou lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Deu 8. Aqui também é a mesma coisa. Tranquilinho então aí? Então, a gente pode se perguntar por que ele está usando nesse cálculo 1/8? Porque esse pedaço de raio aqui, ó, equivale a 1/8 do círculo que ele está fazendo. Então, ele já sacou isso aqui, ó, 1/8 do círculo. Para você achar o perímetro, você vai multiplicar 2 vezes esse raio por R1 mais Y. Então, aqui, ó, você tem R1 mais Y, que é o raio 12. Isso aqui, na verdade, é o raio 2, 2πr, que é como calcula perímetro. Só que o 2πr vai dar o círculo todo. E aí você multiplica por 1/8, que você só quer 1/8 do comprimento. Então você tem que 1/8 do comprimento é 9,42 naquele AB. No CD é o mesmo raciocínio, a mesma coisa. Só que aqui o raio interno é 14. Então você tem que o raio interno é 14 mais 2, que vai dar 16. Então aqui, ó, você tem 1/8 que multiplica 2πr, só que esse R é quem? R2 mais Y. É 14 mais 2, que é 16. Então aqui você tem 1, 14 mais 2, 16. Multiplicado por 1/8, aqui você tem o raio total. Se eu não tivesse esse 1/8, você teria o perímetro total. Multiplica por 1/8, que é o que eu quero, que é o que eu tenho lá em cima, 12,56. A parte enrolada é o EF, é desse ponto E até o F. Aí ele é meio, é 3 milímetros essa distância Z. Então você tem o raio 24 mais 3. O raio disso aqui, então, é 27. Então você tem aqui, ó, 3/4 do seu círculo, que multiplica o perímetro total, que é raio 3 mais Z, 16, 2πr. Então, 2πr significa R3 mais Z. Então, você tem que 2πr vai ter o perímetro total daquela parte enrolada. E aí você pega e multiplica por 3/4. Por quê? Porque só 3/4 que você tem. Então, são 127,17. E aí você faz a soma. A parte da frente aqui, ó, é 25. Mais 9,42 que você acabou de calcular. Mais 20, que é essa parte reta inclinada. Aqui, ó. Mais 12,56, que é 12,56, que é esse raio aqui. Mais 30, que é esse raio, aquela parte reta ali. 12,56 mais 30. Mais 127, que é a parte enrolada. 127 é a parte enrolada. Então, se eu for fazer um blank, vou cortar um blank para fazer essa peça aí. Seja uma chapa estirada, seja uma vareta, que ela tem que ter um comprimento para mim poder dobrar. Então, o comprimento do blank deveria ser 224,15. Beleza, turma? Muito bem. Aí, olha esse exemplo agora. O que ele está fazendo? Ele está te dando uma peça. Turma, deixa eu fazer uma pergunta meio idiota, entendeu? Vou fazer uma pergunta idiota. Posso fazer uma pergunta idiota para vocês? Não posso? Ixi, derrubei cerveja aqui, ó. A pergunta idiota é o seguinte. Vocês se lembram ainda de desenho técnico, não lembram ou não? Hã? O desenho técnico, ele vai te dar essa peça aqui, ó. Tá vendo essa peça aqui, ó? Exemplo 2. Ele vai te dar essa peça aqui, ó. Nessa peça aqui, ó, você vê que ele tem uma dobra. Nessa região aqui, ó, ele tem uma dobra em U. Tá vendo aqui, ó? Tem uma dobra em U.
E nesse pedaço aqui, ó, ele tem uma dobra em ângulo, formando uma letra S, vamos dizer assim, vai. Digamos que seja uma letra S, né, meu? Certo? Faz de conta. Muito bem, então ele está te dando que a largura dessa chapa aqui, nessa região, é 20. Então você tem que aqui é 20, ó, vai até lá na frente. Ele está fazendo uma dobra aqui e uma dobra aqui. Esqueceu de trazer essa linha vinculada para cá, ó. E aqui ele está fazendo uma dobra em U, que é essa parte aqui. Então ele te deu o raio de 3 aqui, ó, mais a linha neutra. Desculpa, o raio 3, que é 2, na verdade aqui um raio de 2, vai ser igual desse lado e igual desse lado. E aqui ele tem o raio 1, ó. Ele está dizendo que esse raio 1 aqui é 0, ó. Aqui ele tem esse raio 4, ó. Esse raio 3 não conta. Eu acho que esse cara aqui tem um raio 2 que é 4. Raio 1 é 0, raio 2 é 4. E o raio 3 aqui é 2. Beleza? Bom, olha só como fica a peça, ó. A peça, se ele vai fazer essa peça, o blank, ele tem que colocar um pedacinho de 0,39 aqui, mais um pedacinho de 3,77 aqui, que é onde vai acontecer a dobra. Vai ficar um raio aí. E mais 4,16 em cada lado desse aqui, ó, que equivale a esses raios aqui. Raio de 2 aqui, ó, raio 3, que é 2 milímetros desse lado e desse lado. Quando ele abre esse negócio aqui, ó, considerando a linha neutra, ele tem 4,16, 4,16. Beleza? Olha como fica essa peça. Então, o que acontece com essa peça? Essa peça aqui, vamos supor que tem um processo que são 2 etapas. Ela vai numa prensa e ele faz essa dobra em U aqui, ó. Faz essa dobra em U aqui. Depois, ele vai em outra prensa e dobra isso aqui para cima e dobra isso aqui para lá, ó. Dobra para cima e dobra para cá. Ok? Então, aqui, ó, aí ele está fazendo as contas aqui para você, ó. O raio 1 dividido por 2, 0 dividido por 2 é 0. O B é igual a 0,5. Então, de onde ele está tirando isso? Ele está tirando daqui, né, ó. Se a medida é meio, ou se é menor do que meio, o B vai ser 0,5. Muito bem. Voltamos. Então, aqui, ó, o Y vai ser igual a B, espessura sobre o raio, né? Então, aqui, ó, essa fórmula aqui que ele usou naquela hora. Raio sobre espessura, melhor dizendo. O B, que multiplica espessura sobre 2, o 2 é da fórmula. Então, voltando aqui, ó, espessura, que é 2 milímetros sobre 2, vai dar meio, porque 2 sobre 2 dá 1, vezes meio dá meio, y igual a meio. Aí ele vai para o 2. O 2, voltando aqui no desenho, é um raio de 4. Então, você tem que 4 dividido por 2 igual a 2. Portanto, na tabela, quando você tem o 2, o B é igual a 0,8. Ó, quando você tem a relação R sobre E, raio sobre E, que dá 2, o B é igual a 0,8. Vamos lá para trás de novo. Então, aqui ele achou 2, portanto, B igual a 0,8. O Y2 vai ser igual a o B, que é 0,8, pegando o raio. O raio é 2, aqui ele errou, tá vendo? Você vê que livro também erra, né, meu? Hã? Percebeu aí ou não? Percebeu que aqui ele está dizendo, ó, raio é igual a 2. Por que que aqui, ó, raio 2 é 4? Dividido por 2 dá 2.
Mas aqui você não pega o 2, senão ele teria pegado o 0 aqui, né? Ó. Que 0 dividido por 2 deu 0. Então ele teria que pegar esse 4 e jogar aqui. 4 dividido por 2 dá 2, vezes 0,8, 1,6. 1,6 aqui. E o outro trecho, que é o raio 3, o raio é 2. Então você tem que o raio 2 sobre 2 é para achar B. Você faz uma relação do raio 2 sobre... Raio 2 sobre 2, o raio 2 sobre 2, 4 sobre 2 igual a 2. 2 sobre 2 igual a 1. Quando é 1, o B igual a 0,65. Quando é 1, olha só, 0,8 e 1,2. Não tem o 1. Mas você tem que aqui é 0,6 e aqui é 0,7. Ora, entre esse cara e esse, você teria o 1 aqui no meio. Ó, eu somo esse com esse, dá 2. Divido por 2, somo 0,8 com 1,2. Dá 2. Dividir por 2 dá 1. Então eu pego esse cara e somo com esse. 0,6 com 0,7 dá 0,13. Dividido por 2 dá 0,65. Então olha aqui, ele fez uma interpolaçãozinha aqui, ó. Ele fez uma interpolaçãozinha aqui, ó. Olha só. Ele não tem essa medida 1, mas ele tem 0,8 e 1,2. A metade é 1. Somos 2, dividido por 2 dá 1. 0,7 e 0,6 dá 13. Dividido por 2 é 0,65. E o Y3? Y3 vai ser igual a... Agora ele pegou certo, 0,65, 2 sobre 2. Aqui ele só se empolgou, como estava todo mundo 2 sobre 2, ele pegou 2 sobre 2. Mas aqui está certo, 0,65. Aqui está certo, é meio. Só que aqui está errado, aqui é 1,6. Então, qual é o comprimento? O comprimento é, com exceção desse cara aqui, ó, que não é 1,08, é 1,6. Então, ele tem aqui, ó, 1,4, ó, 1/4, vezes o raio, que é o raio referente ao raio neutro. O raio neutro do 3 é o R3 mais o Y3, que é esse cara aqui, ó. Que é esse cara aqui, ó. Não, desculpa, é esse cara aqui, ó. Você vê que é 1/4, né, ó. Dá para perceber que é 1/4? Você consegue perceber que é 1/4? Ó, 1/4. Se eu pegar e desenhar outro desse lado, fica metade. Mais um desse, né, fica 3/4. Mais 1/4 desse, fica 4/4, que dá 1 inteiro. Então, nesse raio 3 aqui, você tem 1/4. Em compensação, nesses outros dois aqui, ó, você tem 1/8. Muito bem, é 1/8 vezes o raio que é referente à linha neutra. A linha neutra desse cara é raio 3 mais Y3. A linha neutra desse cara é raio 1 mais Y1. E a linha neutra desse cara é o raio 2 mais Y2. Então, a gente viu que o desenvolvimento é 1/8, 1/8 e 1/4. E aqui, 2 mais 0,65, tá certo. Se aqui é 0 mais meio, tá certo. Esse do fundo aqui tá errado. Ele é 2 mais 1,6, que dá 3,6. Vezes 2π vezes 1/8, deu 3,6. É bem capaz do cara ter feito o cálculo certo e ter registrado esse número aqui sozinho errado. Beleza? E aí ele tem diversos exemplos aqui para você, tá? E aí depois ele te dá valores práticos, quando a situação é essa, quando a situação é essa. Te dá valores práticos. E ele te dá também alguma coisa relacionada à força de dobra. É o assunto que nós vimos lá na outra apostila. Então aqui, ó, turma, voltando à questão da força de dobra, você tem que a força de dobra, ela é força de dobra igual a 2/3, que multiplica a tensão de dobra,
que multiplica E elevado ao quadrado sobre L que multiplica B. Então você tem que tensão de dobra, E é a espessura da chapa, L é a abertura do V e B a largura da peça. Então você vai ver aqui nesse caso que aqui, ó, você tem o L, que é a largura da peça, ó, a boca do prisma, né? E a largura da peça, que é esse B aqui, ó. Então, você teria, tecnicamente, isso aqui, a força sujeitando essa peça é a ela dobrar, né? Ela vai fazer a dobra. Porque nesse ponto aqui é onde está, como se fosse nesse ponto aqui, ó, nessa aresta interna desse prisma, que forma o L, é onde está essa distância aqui, ó. Que colocou dois triângulos para representar essa ponta, essa aresta onde ela vincula, né? Ela faz o vinco aqui para dobrar, né? Ela tem a reação, né? É exatamente onde tem a reação para ela dobrar. Bom, depois ele te dá uma série de coisas mais práticas aqui, ó. Segundo a Cincinnati, a força de dobra. Segundo a Cincinnati, Schuller, quem são esses caras? São construtores de máquinas, né? As máquinas Schuller são as melhores máquinas para dobra, para prensas, né? São as melhores prensas do mercado, é a Schuller. E, não muito conhecida, também tem a Cincinnati, né? Bom, então eles dizem, por experiência, que a tensão de dobra ela é igual a 2 vezes a tensão de ruptura. Então você já guarda isso na sua cabeça. Tensão de dobra igual a 2 vezes a tensão de ruptura. Você pega um material que você sabe a tensão de ruptura, e aí você decora 3 materiais. Você decorou 3 materiais, você vai ser o gênio da turma, entendeu, meu? Qualquer pessoa que você for falar, você fala, ó, tensão de ruptura do aço inox é tal, tensão de ruptura do aço 1020 é tal, a tensão de ruptura do aço 1040 é tal. Se você se esforçar um pouquinho mais, não precisa decorar. Mas se você se esforçar um pouquinho mais, você vai lá, alumínio e latão. Acabou. O universo todo que todo mundo conhece é isso. Praticamente você tem aqui alguns valores, tá? Deixa eu ver se ele trouxe aqui. Não, não trouxe. Mas a gente tem uma tabela aqui, que é das tensões de ruptura. Então, agora ele está te dando um exemplo, ó. Deixa eu ver onde começa, que é o caso 1, força de dobra a uma chapa de aço com tensão de ruptura de 40 kg por milímetro quadrado, onde B, que é essa medida aqui, é igual a 100 milímetros. E o L, que é essa medida aqui, ele está dizendo que é 60... Não, mas aqui é outro. Ele está dizendo que para dobrar 100 milímetros de uma chapa de aço com tensão de ruptura de 40 kg por milímetro quadrado, espessura de 3,5 e abertura do V com L igual a 65 milímetros. É necessário uma força de 1.000 quilos. Como é que ele calculou isso, hein? Ele veio calculando e ele também teve uma ajuda com esse ábaco aqui, né? Ó. Beleza? Ele tem uma ajuda com esse ábaco. Ele entra aqui com esse 65 aqui, ó, entre os 50 e os 70, ó, tá aqui, ó, jogou uma medida aqui, porque esse gráfico aqui, ele é um gráfico, como é que se fala? Logarítmico. Então tem que tomar cuidado com o gráfico logarítmico, porque aqui, ó, você vê que a distância do 20 para o 30 é um pouco maior, do 30 para o 40 é um pouco menor, do 40 para o 50, do 50 para o 60, tá aqui, ó. Do 60 para o 70 está aqui, ó, e o 65 está aqui no meio. Então, ele subiu aqui no 65, pegou a espessura, que é 3,5, cruzou esse ponto aqui, ó. Então, o que ele tem de concreto? A medida que é 65, quem é o 65? É o L. E a medida que é a espessura. Beleza, então eu tenho aqui, ó, 65, que é o L, e tenho aqui a nossa espessura, que é 3,5, ó, 3,5. Veio aqui e cruzou, ó. Achou essa curva inclinada aqui, ó, essa medida inclinada aqui, ó. Tá vendo essa medida inclinada?
medida inclinada equivale a 1.000 quilos. Então, ele precisa de uma força de 1.000 quilos. 1.000 kgf, 1.000 quilograma-força. Beleza, turma? Tranquilo aí ou tá pesado o negócio? Bom, não estando muito contente, aí ele vem aqui, ó, para dobrar em ângulo reto uma tira de 1 metro, com espessura de 3 milímetros, sabendo que a tensão de ruptura é de 40 quilos por milímetro quadrado e a abertura do V da peça é de 50 milímetros, é necessário uma força. Agora ele vai fazer cálculo. Muito bem, então ele vem aqui, ó. Essa é a fórmula, tá vendo? Essa é a fórmula. Então ele tem aqui, não tem nada a ver com esses 1.000 quilos aqui que ele achou no ábaco, tá? O ábaco é uma forma mais simples de você calcular. Sem você ter que calcular nada, na verdade você só tem o comprimento e a espessura. Você calculou usando o ábaco, achou aqui direto. Bom, agora fora do ábaco. Então você tem que a fórmula, ela vem até aqui, ó. Beleza? Se a gente fosse fazer algum tipo de anotação, a gente teria que anotar que aqui, né, ó. Onde estão as anotações? Vou escolher uma caneta. Então você tem aqui, ó. Tá faltando a ferramenta, né? Mas esse pedaço aqui da frente, ó, FD, que é a força de dobra, é igual a 2/3, que multiplica a tensão de dobra, que multiplica a espessura ao quadrado dividido por L, que multiplica B. Então, ele tem que 2/3 é da fórmula. A dobra, então, vai ser 2 vezes 40. Por que ele está dizendo que a força é 2 vezes 40? Por quê? Porque lembra lá, a Cincinnati e a Schuller dizem que a força de dobra é 2 vezes a força de ruptura. A força de ruptura está sendo dada aqui, ó, 40 quilos. Vezes 2, 80. Então, 2/3 de 80, que multiplica 9, 3 ao quadrado, porque é espessura ao quadrado. Espessura está aqui, 3 ao quadrado, dividido por 50. 50, quem que é? L. Aqui, ó. A abertura do V, que é L, é 50 milímetros. Vezes B. Quem é B? B é os 1.000 milímetros que ele está dando aqui, quer ver? Ó? 1 metro. A tira tem 1 metro. Então, aqui, ó, 1.000. Multiplicando todo esse material aqui, você tem 9.600 quilos. 9 toneladas e meia, praticamente. Muito bem, aí ele te dá outro exemplo e mais outro exemplo aqui com uma dobra com um raio um pouco maior, né? Aí ele vem embora. Tranquilo? Então, esse cara, Francisco Provenza, que é o autor desse livro aí, da Protec, ele é um cara excepcional. Meu. O material dele é muito bom. Então, ele já está te dando aqui, no caso de uma dobra em L, que é o segundo caso, ó, ele está te dando as formas, que diferem um pouquinho da anterior, que é a dobra em V. Lembrar que aqui é uma dobra em V, aqui ele fez uma dobra em V com um raio pequeno, e aqui ele já está dando um raio grande. Ó. Então, você está vendo aqui. Ó. Então, essa dobra em L, ela é mais simples, né? Ele está te dando exemplos da dobra em L. A mesma coisa, um ábaco, segundo caso. Agora ele vai te dar um terceiro caso, que é uma dobra em U, com punção de dobra. Olha só como é esse punção de dobra. Olha só como é essa matriz. E a força de dobra, por sua vez, é essa fórmula aqui. Você viu aí
que as fórmulas, elas são próximas, elas não são muito distantes uma da outra, mas elas diferem uma da outra. Então, aqui o coeficiente é de 1/6, tá vendo? Isso aqui é da fórmula, 1/6 da força vezes a tensão de dobra, que multiplica a espessura e que multiplica a largura. Largura B seria a largura da peça nesse sentido aqui. Beleza, turma? Tranquilo? Então, o pessoal tá meio assustado aí ou não? Meio assustador, é meio sinistro esse negócio aí, não? Como é que a gente fala? Vocês jovens falam assim, professor, o bagulho é louco, né, meu? Aqui ele te dá mais exemplo. Esse material é muito rico, meu, em exemplo. Muito legal mesmo esse material em exemplo. Eu não passei para vocês o mesmo material de corte, né? Material de corte também, que essa aqui é a apostila de estampo 3. A de corte é a apostila de estampo 2. Aqui ele te deu mais um exemplo, ó. Quando for só dobra, ó, o que está acontecendo. Bom, a nossa ideia aqui, turma, a nossa ideia qual que é? A nossa ideia é que você tenha um contato, que você conheça essa tecnologia, né? Então, na realidade, eu sei que você não vai se formar um ferramenteiro, né? Não é isso. Também não é essa a ideia, né? Mas você tem um contato com esse negócio aqui para você saber. E aí eu vou aproveitar esses desenhos que são pequenininhos aqui, ó, para te resgatar uma ideia que nós falamos no começo. Toda vez que você tem uma dobra, você vai perceber um fato que é o seguinte, ó. Por que é uma dobra, professor, não é um repuxo? Porque essa linha da dobra aqui é uma linha reta, tá vendo? Ó? Essa linha é uma linha reta. Ó, essa linha é uma linha reta, tá vendo? Então, linha reta, linha de dobra, essa linha aqui, ó, reta, é dobra. Aqui, ó, linha reta, é dobra. Linha reta, dobra, tudo dobra. Agora aqui, ó, turma, ó, presta atenção nisso. Isso aqui já é uma calota, ó, tá vendo? Ó? Uma dobra que fez uma curva, mas ela é reta aqui, ó. Então, você tem genuinamente dobras. Isso aqui é cópia, tá vendo? O professor lá da FATEC copiou daqui, ó. Então, aqui é mais completo o negócio, ó. Copiou daqui, ó. Entendeu? Calandragem, ele não mostra lá, ele tá mostrando calandragem aqui. Então, aí ele te propõe um projetinho, que é esse projetinho aqui, ó. Como é que faz? Ele está dando exemplo, ele vai fazer ele inteiro, ó. Bom, muito bem. Chega um momento nessa apostila aqui que ele vai te mostrar. Eu vou passar para lá, tá? Para a gente já começar a discutir, mas isso não vai dar para discutir tudo hoje. Te dá exemplos aqui, ó. E aí ele chega na parte de repuxo. Então vamos mostrar para você o repuxo. Aqui as ferramentas, tá? Dobras e mais dobras, tá vendo? Ó? Tudo que ele discutir daqui para cima é dobra. Só que aí chega aqui, ó. Só que aí chega aqui, ó. Olha só agora. Tá vendo? Ó? Linha reta, mas aqui você já tem uma dobra aqui, ó. Isso está acontecendo ao mesmo tempo, isso aqui, ó. Prensa de simples feito, tá mostrando que é prensa. Materiais que são todos feitos por embutimento, né, ó. Elementos simples. Então você tem aqui, ó, tudo isso aqui, ó, isso aqui para trás, ó, a linha já não é mais tão reta que nem era na dobra lá. Coisa simples, reta, só uma batida dobrava ali, né, ó, que já tem uma ondulação, tá vendo? Então aqui já é repuxo, ó. Repuxo, ó. Entendeu? Ó? Tudo isso aqui é repuxo, que são elementos simples do repuxo. Superfícies de alguns elementos, ó. Repuxo, tudo repuxo, tudo repuxo. Então, se você tem uma colher na sua casa, por exemplo, vamos pegar esse exemplo, você tem uma colher na sua casa, ela é de aço de fora a fora. Aquilo não é uma dobra, é um repuxo. Por quê? Porque você tem a
poderia ser uma dobra essa parte de cima aqui, poderia, aquela partinha ali é reta. No entanto, ela tem uma curvatura na superfície dela. E a colher, que é num formato de concha, aquilo ali é um repuxo. Aqui é o repuxo. Ó. Por que ele te mostra os exemplos? Aqui não vou discutir repuxo hoje, tá? Mas por que ele te mostra os elementos simples? Porque quando um repuxo, que é essa peça aqui, você tenta enxergar ela separada por elementos. Então essa parte aqui, ó, é como se fosse a parte da moeda aqui em cima. Essa parte aqui é uma outra parte, tá vendo? Ó? Onde foi feito esse ponto aqui. Depois tem uma parte reta, depois tem uma parte cônica, depois uma parte reta, depois a parte cônica e depois a moedinha aqui de baixo. Então ele foi calculando cada parte. O repuxo é tecnicamente muito mais complexo do que uma dobra, né? Porque olha a quantidade de cálculo que o cara fez só de superfície aqui, ó, para ele poder chegar lá de área, né? Para ele poder chegar lá e calcular. Olha essa peça aqui, ó, essa parte aqui, ó. Então, elas são mais complicadas, peças prismáticas. Beleza? Bom, então, basicamente, você tem uma tarefa, que é uma tarefa simples aqui. Eu vou voltar aqui naquele primeiro material, que é esse cara aqui, ó. Essa peça aqui, ó. Beleza. Então, essa peça aqui é uma peça dobrada. Aqui, ele está te dando o raio externo e você vai pensar naturalmente o seguinte, mas cadê o raio interno? E seria, tecnicamente, esse lado aqui, né? Ó. Seria, tecnicamente, esse lado aqui, ó. Então, a gente tem essa peça aqui. E aqui a gente teria, então, o raio interno. Partindo desse ponto aqui. Ora, a espessura disso aqui é 7. Esse raio aqui é 15. Quanto que é esse raio aqui? 15 menos 7. Então, você tem que esse raio aqui, interno, é um raio de... Deixa eu diminuir isso aqui. Para 20. É um raio de 8 milímetros. Raio de 8 milímetros. Vou colocar esse raio aqui de 8 milímetros. Eu vou deixar para ficar diferente. A gente coloca normalmente o raio com a letra maiúscula. Mas eu vou deixar esse raio com letra minúscula. Não, vou deixar com letra maiúscula. Raio de 8. É esse raio aqui interno. Bom, beleza. O mesmo raciocínio aqui, ó. Tá te dando aqui o raio é 16. 16 menos 7. Então, vai ter uma linha aqui, que é o raio interno disso, passando por essa linha aqui que a gente supõe que seja o centro. E a gente tem aqui, essa linha aqui. Então, esse raio interno aqui é um raio de 9. Dizer aqui que esse raio é um raio de 9. Raio de 9. Eu não tenho como inclinar isso aqui, eu vou deixar ele aqui, ó. Deixar ele aqui, só para a gente não perder aqui o fio da meada. Então, vamos diminuir de novo.
Beleza, os raios que estavam faltando. E aqui ele já deu o raio interno 6 aqui, ó. Muito estranho. 6 com 7, 13. Esse raio do lado de lá teria que ser 13. E ele dá que essa parte enrolada, a parte enrolada tem um diâmetro, ou seja, um raio de 60, um diâmetro de 120. Interno, raio de 60. Você vai pegar 3/4 aqui, ó, 3/4 desse raio. Parte reta 100, parte inclinada 90, parte reta aqui 70. Falta calcular quem é o raio neutro, quem é a linha do raio neutro aqui, a linha do raio neutro em função desse raio, a linha do raio neutro em função desse raio. Beleza? Tranquilo aí, turma? Não? Muito bem. Então, como é que você faz isso? Vamos de novo fazer um zoom aqui, para a gente poder tentar enxergar isso, ó. Como é que a gente faz esse raio? Esse raio é assim, ó. Então, esse raio vai estar aqui mais ou menos, ó. Vamos colocar ele como vermelho para você enxergar melhor. Olha só, o raio neutro vai ser aqui, ó, desse ponto aqui para cá, ó. Vou fazer uma linha aqui para você não se perder. Daqui para lá, ó. Daqui para cá, ó. Então, na sua fórmula vai aparecer quanto? 1/4. Aqui, 1/4. Já nesse cara aqui, ó, vamos supor que você tem aqui, olha só isso, gente. Quanto que é isso? 1/8, ó. Você consegue saber que ele dividiu por 8. Por quê? Porque se eu pegar e fizer uma linha aqui, ó, eu vou fazer uma linha passando por aqui, ó, que é o meu primeiro centro. Depois eu faço uma linha coincidindo com essa aqui, ó, que é o meu centro. Você viu que eu desenhei meio no olhômetro esse raio vermelho aí, ó. Eu desenhei um círculo, porque na verdade você pega o círculo inteiro, depois você multiplica por 1/8 para achar esse pedaço aqui, ó. Essa linha aqui, ó, ela fecha o seu cálculo, que é aqui, ó, 1/8. E aqui, ó, aqui é mais difícil, aqui eu diria que é 1/3, se eu não estiver enganado, tá? Então, vamos fazer aqui o desenho do círculo, ó. Vamos lá, quer ver, ó? Então, você tem um círculo bem aqui, ó. Eu acho que ele é mais ou menos desse tamanho. Então, ele vai ficar aqui, ó. Acho que é isso aí, ó. Não tenho tanta certeza absoluta a respeito, mas eu acho que é isso, ó. Então, pegando daqui, ó, você vai ver que ficou no centro agora, ó. Ó, você pega daqui, ó, você vê que cruzou o centro ali agora. E aí você pega aqui, ó,
Você vê que ficou no centro aqui, ó. Então, o que eu estou querendo dizer é que essa porção aqui, ó, essa porção aqui, tá vendo onde eu estou passando o mouse aqui, ó, ela é igual a essa porção aqui, ó, que por sua vez também é igual a essa porção. Então, o número que é o multiplicador na fórmula é 1/3. Então, 1/3 aqui, 1/8 aqui e 1/4 aqui. E aqui essa daqui, ó, que é a grandona, que normalmente, quem que é? Ela é aqui, ela é no centro dessa, normalmente. Geralmente, né? Ela é no centro dessa. Muito bem. Então, você tem aí um desenho e as partes retas você soma no final, né? Ok? Eu vou salvar isso aqui. A gente vem aqui na sala virtual sua e a gente coloca também essa foto, que é o exercício 2, que está aqui, ó. Para você se orientar aí no exercício 2. O que é para fazer? Para desenvolver o blank desse negócio aí. Beleza, turma? Tudo bem aí, turma? Tranquilo? Dá um toque aí. Tranquilo, professor. Tranquilão? Bom, então, até onde eu sei, nós temos 2 exercícios. O exercício 1 era para fazer o layout da chapa. Agora esse aqui, que é para calcular o desenvolvimento desse blank. Na próxima aula, nós vamos fazer o cálculo. Na nossa próxima aula, na próxima segunda-feira, nós vamos fazer o cálculo desses 2 exercícios que eu deixei pendurado aí para vocês. Beleza? E aí, se a gente se empolgar, a gente já aproveita e calcula a força de corte daquele primeiro exercício e calcula a força de dobra desse segundo exercício. Beleza? Então, eu agradeço a presença de todos vocês. Nós tivemos aqui pelo menos 8 pessoas, né? E até a próxima aula, turma. Tudo de bom para vocês aí. Até, professor. Boa noite. Boa noite.